Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. Vamos investigar a vida de brasileiros fantásticos e fora da curva que nos motivam e inspiram. Hoje, a gente mergulha na história do Pedro Franceschi, um nome que, nossa, ficou gigante muito cedo na tecnologia, né? Cofundador da PagarMe, da Brex. É uma jornada e tanto, marcada por começar super jovem, criar soluções que realmente faziam falta e, claro, enfrentar aqueles desafios gigantes de escalar negócios globais, sabe? Saindo do Brasil para ir direto para o olho do furacão lá no Vale do Silício. A gente fuçou bastante nas fontes para entender esses passos. Legal. Então vamos desmontar essa história, começando lá do comecinho mesmo. Quem é o Pedro Franceschi? Como tudo isso começou para ele? Bom, o nome completo é Pedro Henrique Franceschi, brasileiro, e a história dele com tecnologia começa cedo, muito cedo. Coisa de 8 anos de idade, ele já estava lá, se interessando por programação. 8 anos. Caramba. E aos 14 ele já estava na Campus Party, como finalista de um concurso. Isso em 2011. E teve aquela história famosa dele ter sido notificado pela Apple, né? Porque ele desbloqueava iPhones na adolescência. Que figura. Exato. Essa habilidade técnica toda, essa ousadia, talvez, né? Acabou conectando ele com o Henrique do Bugras. Foi em 2012, pelo Twitter. E o papo começou por causa de uma briga sobre qual editor de texto era melhor. Uma discussão de nerd que virou uma parceria bilionária. É incrível. Justamente. E dessa conexão, eles ainda super novos, menores de idade até, fundaram a PagarMe, isso lá em 2013. E qual era a sacada da PagarMe? O que eles queriam resolver? Olha, a dor era muito clara no Brasil naquela época. Integrar pagamento online era um pesadelo para os desenvolvedores. As APIs eram complicadas, a documentação era ruim, faltava um ambiente para testar direito, sabe? Entendi. Era uma barreira técnica grande. Exato, e eles vieram com a PagarMe para simplificar isso radicalmente. Foco total na experiência de quem ia usar a API, o desenvolvedor, e, claro, segurança e um ambiente de testes que funcionasse de verdade. Usaram Node.js na API principal, que é ótimo para lidar com muitas requisições ao mesmo tempo, algo essencial para pagamento. E funcionou, né? Deu muito certo. Demais. A empresa, sim, cresceu muito rápido. Em 3 anos, já tinha mais de 150 funcionários. E aí, em 2016, veio a venda para a Stone. Um sucesso estrondoso para 2 fundadores tão jovens, né? Sem dúvida. E isso meio que catapultou eles para o próximo nível. Saída da PagarMe e direto para os Estados Unidos. Isso. Foram para a Califórnia, deram uma passada assim bem rápida por Stanford, coisa de 4 meses, eu acho. Só isso. Nem esquentaram o banco da universidade. Pois é. A vontade de empreender era maior. Aí eles entraram na Y Combinator, que é a maior e mais famosa aceleradora de startups do mundo, lá no Vale do Silício. Muitas empresas gigantes saíram de lá. E foi nesse ambiente da Y Combinator que surgiu a ideia da Brex, certo? Identificaram outra dor, mas agora no mercado americano. Precisamente. Eles viveram na pele a dificuldade que até startups com grana, com investimento, tinham para conseguir um simples cartão de crédito corporativo nos Estados Unidos. Os bancos tradicionais eram super burocráticos, pediam histórico que startup não tem. Faz sentido. Startup vive de fluxo de caixa futuro, de rodada de investimento, não de balanço de anos anteriores. Exatamente. Aí a Brex nasceu em 2017 para resolver isso. A proposta era um cartão de crédito focado nesse público, em startups, com uma aprovação muito mais rápida. A análise era baseada no caixa da empresa, nos investidores, bem diferente do modelo tradicional. E a resposta do mercado foi explosiva, pelo que li. Totalmente. A Brex cresceu numa velocidade absurda. Atraiu investidores de primeiríssima linha, tipo Peter Thiel, Max Levchin, gente que fundou o PayPal, sabe? Isso deu uma chancela enorme. Nossa, ter esses nomes como investidores logo de cara... Pois é, e a avaliação da empresa foi junto. Chegou a bater, 12,3 bilhões de dólares. Isso fez o Franceschi e o do Bugras entrarem para a lista de bilionários da Forbes por um tempo. Bilionários antes dos 30. Uma história de cinema. Mas nem tudo é crescimento infinito, né?
vieram desafios também. Com certeza, esse crescimento muito rápido trouxe problemas. A Brex tentou abraçar o mundo, sabe? Queria atender desde a pequena empresa, passando por startups de todos os tamanhos até as grandes corporações, o enterprise. O próprio Pedro admitiu que eles perderam o foco tentando ser tudo para todos. Tentaram morder mais do que podiam mastigar, talvez. É uma forma de ver. Isso levou a uma reestruturação bem grande, que eles chamaram de Brex 3.0. Uma correção de rota necessária. E o que mudou nessa Brex 3.0? Qual foi a decisão? Foi uma decisão dura, mas estratégica. Focar totalmente. Escolheram concentrar 100% dos esforços nas startups de alto crescimento e nos clientes enterprise, os grandões. E tiveram que, dispensar os clientes menores que tinham ajudado a empresa a crescer no início. Uau, isso deve ter sido complicado. Imagina. E para garantir esse foco, implementaram um roadmap único para a empresa inteira, que o próprio Pedro editava e priorizava. A ideia era concentrar os recursos em poucas apostas, mas que fossem as certas. E no começo de 2024, ele assumiu como CEO único, centralizando ainda mais a direção. Essa fase deve ter sido um aprendizado intenso sobre liderança e gestão em escala, né? Demais. Reforçou muito uma filosofia que eles já tinham, mas que ficou mais forte, a de operar em todos os níveis. Quer dizer, mesmo sendo CEO, co-CEO ou um líder sênior, você precisa entender o detalhe da operação, do produto, da tecnologia. Quase como um desenvolvedor ou um gerente de produto júnior, sabe? Mergulhar fundo para tomar as decisões certas lá em cima. Interessante isso. Não ficar só na estratégia de alto nível. Exato. E outra coisa importante que surgiu nesse período foi a discussão sobre saúde mental. O Pedro falou abertamente sobre ter passado por burnout. Isso é super relevante no mundo das startups, que tem essa cultura de pressão extrema, né? É um alerta importante. Com certeza. É um lado que muitas vezes fica escondido atrás do sucesso e dos valuations bilionários. E por falar em fortuna, como ficou isso? Eles continuam bilionários? Então, a fortuna deles é muito atrelada ao valor da Brex, né? Como a empresa não é pública, o valor flutua de acordo com rodadas de investimento ou vendas de ações no mercado secundário. Eles atingiram o pico bilionário com aquela avaliação de 12,3 bi. Mas, segundo fontes ali de 2023, eles saíram da lista da Forbes. Aparentemente, o valuation da empresa caiu um pouco nessas negociações privadas. Mostra como esse mundo é volátil. Entendi. É um sobe e desce constante. Bom, olhando para essa trajetória toda, quais você diria que foram os grandes acertos do Franceschi da dupla? Olha, acertos claros. Primeiro, essa capacidade incrível de identificar dores reais no mercado, tanto com a Pagar.me no Brasil, quanto com a Brex nos Estados Unidos. Segundo, a velocidade de execução. Eles construíam e lançavam rápido. Terceiro, a habilidade de atrair talento de altíssimo nível e muito capital de risco. Isso é fundamental. E os erros ou talvez os aprendizados mais duros? Acho que o principal foi aquela tentativa inicial da Brex de abraçar mercado demais, perder o foco, como ele mesmo disse, e talvez uma consequência do crescimento muito acelerado foi subestimar o impacto disso na cultura da empresa e no bem-estar das pessoas, incluindo eles mesmos, como a questão do burnout mostra. Faz sentido. E que lições a gente pode tirar isso tudo para a vida, para a carreira? Acho que várias coisas importantes, né? A primeira é a importância do foco, saber dizer não, concentrar energia. A segunda é a adaptabilidade. O mercado muda, a empresa cresce, os desafios mudam. Tem que saber corrigir a rota, como eles fizeram com a Brex 3.0. Terceiro, essa ideia de manter profundidade técnica e operacional, mesmo em cargos de liderança. Não virar só um gestor de planilha, sabe? Entender do chão de fábrica mesmo sendo o dono da fábrica. Exato. E por último, mas talvez o mais importante nesse mundo de startup, resiliência. Aguentar os trancos, os altos e baixos que são extremos, e a capacidade de aprender muito rápido com os próprios erros e seguir em frente, e terá a tentar de novo. Realmente uma história impressionante. Um jovem brasileiro que saiu do quarto programando e chegou a impactar o sistema financeiro global. Muita visão, muita execução. Sem dúvida. E fica aquela reflexão, né? À medida que a empresa cresce nessa velocidade maluca, como é que um líder como o Franceschi consegue manter essa profundidade operacional que ele defende, sem acabar virando ele mesmo o gargalo que impede a empresa de escalar mais ainda? É um equilíbrio muito, muito delicado nessa jornada de crescimento exponencial. Um desafio constante.
Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!